Amigos, mais uma vez, quem fala com vocês é o pastor Antônio Silva, com a segunda mensagem da série Vidas e Trajetórias. E hoje eu trago para vocês a seguinte reflexão, Mateus capítulo 26, verso 14 ao verso 16, que diz: Judas Iscariotes, um dos 12, procurando os principais sacerdotes e mestres da lei, que perguntaram a eles quanto ele lhe daria se ele traísse Jesus. E eles então fixaram 30 moedas de prata. Diz o versículo 16 que Judas procurava então uma oportunidade para trair Jesus. Vidas e trajetórias. A lição principal aqui é que Judas viveu com Jesus, andou com Jesus, viu os milagres de Jesus, mas o traiu. Ele preferiu trair Jesus a experimentar tudo quanto ele já havia experimentado. Diga-se de passagem, Judas era o único de fora. Judas era o único dos 12 que não pertencia àquela região. Mas Judas viveu grandes momentos com Jesus. Podemos perceber em Mateus capítulo 5, verso 1, diz que Jesus estava ali com os seus discípulos, com todos os discípulos, no Sermão do Monte. Podemos perceber também no Mateus capítulo 10, versículo 1, que quando Jesus está falando para os discípulos, dando autoridade aos discípulos para expulsar os demônios, curar todos os enfermos, ele diz assim: e estavam comigo os 12 discípulos. Judas também estava em Mateus capítulo 11, versículo 1, tendo instruções de Jesus. Veja que Judas recebe instruções de Cristo para fazer tudo quanto os discípulos faziam também. Judas também estava no primeiro milagre de Cristo, que foi no casamento em Caná da Galileia. E diz ali que todos os discípulos foram com ele. Logo, Judas também estava com ele. Jesus provavelmente lavou os pés de Judas. João capítulo 13 diz que Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele chega a dizer: se eu não fizer isso, não tereis parte comigo. Pedro chega a confirmar isso em Atos capítulo 1, verso 16, diz que Judas tinha parte com eles. Logo, Jesus lavou os pés dos discípulos. Mas ele preferiu o quê? Trair Jesus Cristo. Judas ainda participou da Santa Ceia com o Senhor. Mateus capítulo 26, verso 17, diz que Judas estava sentado à mesa e comeu do prato de Jesus Cristo. Vejam que os principais momentos da vida de Jesus, Judas estava presente, mas ele preferiu entrar para a história de uma forma trágica e horrenda. Passar pela vida de uma forma desta é não viver por completo. E eu digo que Judas não viveu por completo, mas ele deixou lições preciosas para nós. Andar, viver com, ver os milagres de Jesus e ainda assim preferir trair. Queridos, muito cuidado com quem você leva para a sua casa, quem senta à sua mesa, quem beija a sua face, porque ainda hoje pode ser o seu traidor. Judas, a palavra de Deus nos diz em João capítulo 17, versículo 2, que Judas ficou conhecido como filho da perdição. João capítulo 12, versículo 6 diz que Judas também era ladrão. Mateus capítulo 27, versículo 13 diz que Judas era o traidor. E por fim, Judas ficou conhecido como o suicida. Mateus capítulo 27, versículo 5 diz que ele saiu para se enforcar. Atos capítulo 1, do verso 16 ao verso 19, diz que quando Judas se enforcou, o seu corpo se partiu ao meio. Diz ainda que as suas vísceras foram esparramadas naquele terreno. Vejam, vidas e trajetórias. Que fim trágico, que fim horrendo, horrível para a vida de Judas. Eu quero finalizar contando uma história do Hernandes Dias Lopes, que ele conta no seu livro Removendo Máscaras, porque Judas não era o que dizia ser. Judas fingia ser o que ele verdadeiramente não era. Judas era ladrão, traidor, suicida, homicida. Judas era tudo isso. Mas ele disse em certo momento que o dinheiro derramado, ou aquele perfume derramado aos pés de Jesus por aquela mulher, poderia ser investido para os pobres. Mentira! Ele era falso. Hernandes diz o seguinte: certa vez
um advogado, disse que ele seria o melhor advogado de todos os tempos na história. Ele queria marcar sua trajetória de vida como o melhor advogado. Ele se preparou, se formou, montou seu escritório e foi. Entrou no seu escritório e começou a sonhar que ele cobraria os seus honorários como o mais caro da humanidade, porque ele era bom, ele se preparou para isso. Aí ele percebeu que estava vindo um homem no seu corredor, no corredor daquele prédio. Ele sentou, pegou o telefone, começou a falar. O homem chegou, ele tirou o telefone do ouvido e disse assim: por favor, pode sentar, porque daqui a pouco eu te dou atenção. E ele deixou aquele homem sentado por mais de 1 hora. Depois ele falou assim: olha, fechei o meu negócio aqui de mais de 10 milhões de reais com uma grande empresa, fechei os meus honorários. Aí ele disse: agora eu posso dar atenção para o Senhor. E perguntou: o que é que o Senhor deseja que eu faça por você? Aquele homem disse: meu Senhor, com todo respeito, eu sou só da companhia telefônica. Eu vim instalar o telefone que o Senhor está usando. Na verdade, aquele telefone estava desligado. A máscara daquele homem caiu. A máscara de Judas caiu. Quem é você quando ninguém está olhando? Não há nada oculto que não seja revelado, diz o Senhor. Entenda que tudo um dia vem à tona. Judas fingiu ser o que não era. Passou pela vida fingindo ser uma coisa que ele não era. Como você tem vivido diante de Deus? Não adianta fingir para Deus. Deus te conhece, Deus nos conhece, Deus sabe quem somos. Ter uma vida relevante não é como começamos a trajetória de vida, mas certamente como terminamos. Pois quando começamos, muitos não vão lembrar, mas quando terminamos, certamente todos se lembrarão. Como você começou a sua vida, muitos não vão lembrar. Como você vai terminar, certamente todos hão de lembrar. Saiba de uma coisa, que nada é impossível para Deus. Jeremias capítulo 26, versículo 27 diz que eu sou o Senhor Deus de toda a humanidade. Não há nada impossível para mim. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor, no nome de Jesus.